Depois do grande livramento no Mar Vermelho, quando os egípcios foram derrotados, e os israelitas puderam finalmente respirar em liberdade, o povo seguiu viagem pelo deserto, confiando que o mesmo Deus que os tirou do Egito continuaria guiando seus passos. No entanto, logo veio o primeiro grande teste de fé. 3 dias caminhando sob o sol escaldante, sem encontrar água. E o cansaço físico começou a corroer a memória espiritual. Quando finalmente encontraram água em Moa, o alívio rapidamente deu lugar à frustração. A água era amarga e impossível de beber. Ali, naquele cenário seco e desesperador, Deus decidiu ensinar uma lição crucial. Moisés clama ao Senhor, e Deus responde com um simples ato. Uma madeira é lançada nas águas, e elas se tornam doces. Não havia poder na madeira em si, mas no Deus que transforma o amargo em doce, o impossível em possível. Esse milagre marcou o início de uma série de intervenções divinas, mostrando que o sustento do povo dependeria de fé e obediência, e não apenas de milagres visíveis. A narrativa de Êxodo capítulo 15, versículos 22 a 27, revela um Deus paciente, diante de um povo impaciente. Mesmo após vivenciarem o poder de Deus ao atravessar o mar em terra seca, os israelitas mostraram-se frágeis diante da primeira adversidade. Isso nos ensina que a fé precisa ser alimentada constantemente, e não apenas celebrada nas vitórias. Quando a água amarga surgiu, foi como um espelho refletindo a condição interior do povo, a amargura do coração, a inclinação para a murmuração, a tendência de esquecer os feitos de Deus. E mesmo assim, o Senhor não os rejeita. Ele transforma as águas e, mais do que isso, revela uma promessa condicional. Se ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei, sobre os egípcios. Porque eu sou o Senhor que cura vocês. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Aqui está uma aliança de cuidado e proteção, mas também de responsabilidade espiritual. É interessante perceber como um ambiente desértico atua como pano de fundo pedagógico nas mãos de Deus. Ele não desperdiça os desertos da vida. Pelo contrário, usa-os para moldar corações. A crise da água amarga não foi um acidente de percurso, mas uma ferramenta divina para expor e tratar a fé do povo. E logo após esse momento de provação, Deus os conduz a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Isso mostra que, se perseverarmos na obediência, após o amargo vem o refrigério. Elim simboliza o cuidado abundante de Deus para com aqueles que confiam em sua direção. Mas o problema central é que muitos, assim como os israelitas, querem o milagre sem o compromisso, o favor sem a fidelidade. E assim se repetem os ciclos de amargura e murmuração, porque esquecem que a bênção verdadeira está condicionada à comunhão com o Senhor. Ao refletirmos sobre essa história, somos convidados a olhar para nossos próprios desertos. Quantas vezes já murmuramos diante do imprevisto, esquecendo de tudo o que Deus já fez por nós? Quantas águas amargas já experimentamos, sem perceber que elas estavam ali para nos ensinar algo? Muitas vezes, são as nossas decisões, baseadas na incredulidade ou na ansiedade, que nos lançam em situações difíceis. Mas mesmo quando colhemos os frutos de nossas más escolhas, ainda assim Deus se mostra disposto a intervir, se o buscarmos com humildade. A madeira lançada nas águas pode muito bem simbolizar a cruz, o ponto de transformação de tudo aquilo que parecia irremediavelmente perdido. A amargura da vida só é doce quando é tocada pelo amor sacrificial de Deus. E essa transformação acontece quando paramos de reclamar e começamos a confiar. Por fim, a história das águas amargas nos lembra que, mesmo no meio do deserto, Deus permanece presente. Ele não abandona o seu povo, mesmo quando este falha. A paciência de Deus é evidência do seu amor, mas também um chamado à responsabilidade. Ele quer nos curar, nos restaurar, nos conduzir a Elim, mas espera que aprendamos a esperar o seu tempo, a obedecer a sua voz, a confiar em sua providência. Quando fazemos isso, experimentamos não apenas o milagre, mas também a maturidade espiritual. Que essa lição ecoe em nosso coração. O mesmo Deus que transforma águas amargas em doces, também transforma vidas quebradas em testemunhos vivos de fé e fidelidade. E como diz o Salmo capítulo 34, versículo 8, provem e vejam que o Senhor é bom.
Bem-aventurado o homem que nele se refugia.